Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vou contar uma história do Buda Gautama, uma história muito interessante que nos faz refletir bastante. Tava vendo outro dia na internet umas discussões de alguns evangélicos, cristãos mais dogmáticos, assim, né? E falando mal do Buda, porque em uma determinada passagem da vida dele ele disse que Deus não existia, né? E é justamente essa história que eu vou contar e esclarecer como é que isso realmente aconteceu, né? Não é que ele falou que Deus não existia, não do jeito que as pessoas estão pensando, né? Mas eu vou contar a história e depois eu interpreto essa história e trago aquilo que eu acredito que ela significa, né? Muito bem, o Buda estava lá com seus discípulos, né? Meditando, onde ele sempre estava, né? Ensinando os discípulos. E um determinado dia chega um sujeito um tanto quanto enraivecido, assim, é, perturbando, num certo sentido, o espírito de meditação da sala e tal, e chegou pro Buda assim e falou: Deus existe? E o Buda, pela visão interior, ele conseguia saber o que a alma daquela pessoa pensava a respeito das questões e o porquê dessas pessoas estarem perguntando aquelas coisas, né? É um atributo realmente do ser que se iluminou, que alcançou união com a mente de Deus, ele consegue ler esses registros, né, que estão na alma da pessoa. Então ele percebeu que aquele cara que estava diante dele ali era um ateu, né, era uma pessoa totalmente cética que detestava essa ideia de que Deus existe e tal. E foi lá falar com o Buda porque ele queria, de uma certa forma, que o Buda confirmasse a ideia dele, né. E aí o Buda falou: sim, Deus existe. E aí o sujeito foi embora, né, viver a vida dele. Um belo dia, chega um outro sujeito parecido com o primeiro, no sentido da energia que ele estava, assim, todo movimentado. Foi na direção do Buda e perguntou: Deus existe? Era outro sujeito, né? E nesse caso o Buda olhou para aquele sujeito e falou: Não, Deus não existe. Por que ele disse isso? Porque esse sujeito era justamente um pouco como esses nossos irmãos evangélicos, né, que estão mais presos num dogma, assim, né? Muitas vezes, não tô falando que todos os evangélicos estão presos num dogma, tá? Por favor, mas existe esse lado, assim, né? De que apenas aquilo que eu acredito é certo e todo o resto não é, né? E ele percebeu que esse sujeito que foi até ele naquela situação estava justamente nesse estado de consciência, né? Ele queria ir na direção do Buda simplesmente para o Buda falar sim, Deus existe, e ele sair de lá, tá vendo? Eu sabia, confirmando aquilo que a pessoa acredita, né? Ele queria que o Buda confirmasse o dogma no qual ele acreditava, né? Só que o Buda não estava lá para instituir um dogma ou para confirmar qualquer dogma ou crença das pessoas. Ele estava ali para mostrar a verdade, né? E como que ele fazia isso? Ele fazia com que as pessoas ele queria limpar realmente da cabeça das pessoas todas as crenças falsas que elas têm, né? Tanto no sentido de acreditar que Deus não existe, quanto acreditar que Deus existe, mas um conceito de Deus que é formado mentalmente, né? Que está apenas fundamentado eventualmente numa escritura, numa crença que foi passada por uma outra pessoa, mas que a pessoa não tem a experiência direta com Deus, né? Não tem a experiência do que é Deus de fato. Ela se relaciona com um conceito de Deus que habita o campo mental e não o campo mais profundo da alma e da consciência, né? Então era isso que o Buda estava tentando fazer ali, né? Não, Deus não existe. Por quê? Para dar uma balançada, para chacoalhar aquele sistema de crenças rígido, fechado e abrir espaço para que uma experiência direta com o divino pudesse acontecer na vida daquela pessoa. Ele fez a mesma coisa com relação a essas duas pessoas, né? Isso nos demonstra como um ateu e uma pessoa altamente religiosa podem estar no mesmo estado de consciência, né? Que é o estado de estar aferrado a uma crença rígida que foi criada mentalmente e que não vem de fato do plano espiritual, né? Então, na verdade, essas duas pessoas estavam manifestando o mesmo grau de consciência, o mesmo estado de consciência, apenas em duas polaridades diferentes, dois lados da mesma moeda, né? Então, para equilibrar esses lados dessa moeda e trazer essas pessoas para o ponto de equilíbrio, para o caminho do meio, que foi o que o Buda sempre ensinou, né, ele agia dessa forma, ele chacoalhava o sistema de crença das pessoas para tirar aquilo do caminho e poder, finalmente, mostrar para as pessoas, né, uma experiência direta com Deus. E aí, por fim, tem a história do discípulo mais próximo dele, Ananda, né? Que
que fez a mesma pergunta num determinado momento, porque ele viu isso acontecer, né? Falou, mas como assim? Você respondeu para um que Deus não existe, para o outro que Deus existe? O discípulo dele ficou todo confuso, né, com isso. Mas no que eu devo acreditar, então? Aí Buda falou para ele, bom, mas a resposta que eu dei para o primeiro homem foi para o primeiro homem. A resposta que eu dei para o segundo homem foi para o segundo homem. Para você será outra resposta. Quer dizer, demonstrando isso, né, que ele dava a resposta projetada para aquela alma encontrar o seu caminho, né? De acordo com as necessidades específicas de cada alma. Então, isso vale para todos os mestres, se a gente for pensar, né? A forma de responder muitas vezes está ligada ao que o mestre está vendo, que vai ver muito além da superfície, né? Do que está sendo manifestado. Então, ele sabe a resposta que vai realmente alinhar aquela alma, né? Ele falou, então, para Ananda, o seu discípulo mais próximo, não, para você seria outra resposta. E qual seria a resposta, então, mestre? E Ananda era um discípulo que se submetia ao Buda, né? Ele não ia chegar ao Buda com suas próprias crenças, falando, não, confirma aqui a minha crença, né? Não, ele estava ali para aprender, realmente era um sujeito humilde, assim, que se colocou aos pés do Buda, né? Percebeu a verdade viva no Buda e se submeteu a essa verdade viva, esse espírito vivo, né? Do verbo encarnado, né? E então o Buda falou para ele, meditemos. Essa foi a resposta, né? Para aquele que realmente busca, a resposta vai ser dada internamente, né? Não vai ser dada através de uma palavra, pode até ser dada através de uma palavra também, mas primordialmente na presença de um ser iluminado, de um ser que alcançou a sintonia, né? Com o Logos, com o Espírito Supremo do Universo, aquele ser, dentro da presença daquele ser, então o discípulo pode entrar em meditação e enxergar a resposta dentro de si, né? Ter uma experiência direta com Deus. E é isso que eu trago nesse canal também, né? Esse entendimento de que nós devemos buscar a nossa experiência interna e direta com Deus, né? E para chegar nisso a gente pode se valer, a gente pode aproveitar de todas as doutrinas, desde a doutrina cristã, da forma que é pregada na Igreja Católica, da forma que é pregada pelos evangélicos, da forma que é pregada por todas as doutrinas, né? Da forma que é pregada pelo Buda, da forma que é pregada no hinduísmo, da forma que é pregada no taoísmo. A gente pode se valer e aproveitar de todos aqueles que já refletiram sobre essas questões, né? Porque todas as religiões, todas as doutrinas têm o mesmo objetivo, que é responder aquelas perguntas primordiais da existência, né? Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Para onde vamos? Quem nos criou? Então, todas as religiões lidaram com as mesmas questões humanas mais profundas, né? E a gente pode aproveitar todas elas. Mas, em última análise, se a gente apenas lê essas escrituras de uma forma intelectual, a gente vai ser apenas um colecionador de ideias, né? Apenas no campo mental. E para a gente realmente encontrar a verdade divina, a gente tem que encontrá-la dentro de nós, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Era o que dizia a inscrição no oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, que era um lugar onde as pessoas iam para buscar sua conexão com o divino, né? E como que nós, o que significa conhecer o homem conhecer a si mesmo? É conhecer os seus defeitos, as suas, né, fraquezas, também. Mas, sobretudo, a gente deve perceber que conhecer a si mesmo é conhecer a si mesmo como Deus que nós somos. Eu sou o que eu sou. Conhece-te a ti mesmo, conheça aquilo que eu sou, conheça aquilo que você é. Porque o princípio vivo do eu sou que nos habita é o Espírito dentro de nós, né? Nós podemos encarnar, internalizar esse Espírito assim como Buda fez, ou assim como Jesus Cristo fez, né? Se tornando uma encarnação do próprio Logos, do próprio Espírito Supremo do Universo, né? Então, o comprometimento dos verdadeiros mestres, como esses, né, que eu estou citando, era de mostrar às pessoas o que elas são, né? Mostrar o espírito que habita dentro delas, a verdade viva. E Buda, obviamente, não era um budista, né? Jesus não era um cristão, e todos os grandes mestres, eles vieram trazendo o mesmo entendimento, a mesma ideia. Cada um colocava nos seus próprios termos, né, do jeito que considerava mais conveniente para ensinar as pessoas que estavam próximas deles, e de acordo com o entendimento de cada época, de cada lugar. Mas a verdade viva é sempre a mesma, né?
Como diz na Bíblia, é o Filho unigênito do Pai, é apenas um Filho, né? Que é o Cristo. Esse Cristo habitava em Jesus, esse Cristo habitava em Buda também, né? Então, a ideia de que existe um Cristo, é um Filho único do Pai. Esse Filho, ele é a encarnação do Verbo, e ele pode ser internalizado dentro de uma pessoa que está aqui, como nós. Internalizando esse Espírito do Cristo, nós nos tornamos também uma encarnação do Cristo, né? E isso não é uma heresia, isso não é diminuir o tamanho e a estatura de Jesus Cristo, pelo contrário, é a gente resgatar o Espírito vivo do que ele veio trazer, né? Um ensinamento que não está comprometido e fixado em nenhuma religião, é um ensinamento vivo, está sempre presente, né? Então, devemos tomar cuidado, né? Minha advertência a esses amigos que estavam falando contra o Buda, né? Porque se você falar contra qualquer um que tenha encarnado essa verdade viva, você estará sendo rejeitado por essa própria verdade viva, né? Jesus expressou isso quando disse: aquele que me rejeitar diante dos homens será rejeitado pelo meu Pai que está nos céus, né? E isso vale para todos os seres que realizaram essa verdade viva. Então, aquele que falar, não, o Buda não sabe nada, não reconheço, não vale, vai estar sofrendo a mesma coisa que Jesus advertiu, que será rejeitado pelo Pai que está nos céus, né? Qualquer um que nega o Espírito vivo da verdade encarnado em qualquer ser que seja, será rejeitado pelo Pai que está nos céus. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, né? Se nós não soubermos, deixa no não sei, né? Não coloca nenhuma definição. Não seja como aqueles primeiros homens que chegaram ao Buda, cheio de crenças rígidas, formadas mentalmente, mas que, na verdade, eles não sabiam, né? Se aquilo era verdade ou não. Senão eles não teriam de perguntar ao Buda, né? Então, tudo aquilo que nós não sabemos, devemos reconhecer que não sabemos e deixar o espaço em aberto, porque aí, então, o Espírito pode vir e nos mostrar essa verdade dentro de nós, né? E é isso que todos esses grandes mestres vieram nos ensinar. A gente se conectar com a nossa verdade interior para a gente receber as respostas daquilo que, na verdade, nós não sabemos, né? Então devemos ter a humildade, antes de tudo, de reconhecer aquilo que não sabemos e não nos aferrar a crenças rígidas apenas para preencher aquele espaço precipitadamente, né? Deixa o espaço aberto. Um cálice vazio para Deus é mais atrativo do que um cálice cheio de coisas que ele vai ter que tirar do caminho antes de poder preencher, né? Então vamos erguer a Deus um cálice vazio. Vazio de todas as crenças falsas, vazio de todas as falsas certezas, apegos. Vamos erguer esse cálice falando, olha, tem muita coisa que eu não sei. Preencha o meu cálice, ó Deus. E aí Deus vai preencher, vai mostrar a verdade dentro de nós. Por isso a resposta do iluminado àquele que chega com o cálice vazio é: meditemos. Meditemos, né? Fica aqui na minha presença, senta aqui do meu lado, vamos meditar, que aí dentro de você, nesse cálice vazio que você está me oferecendo, por estar perguntando com espírito de humildade, você vai receber a resposta dentro de você, né? E aí, quando a resposta é recebida nesse espaço interno, é muito mais valioso e muito mais profundo do que apenas uma resposta dada verbalmente vinda de fora, né? E essa é a diferença entre a religião exotérica, né, que significa aquilo que vem de fora, e a religião esotérica, que é o encontro do indivíduo com a sua verdade interior, o encontro do indivíduo com a verdade, que é uma só, né, mas que pode se expressar dentro de nós. Então, vamos sempre meditar, vamos sempre nos conectar com esse espaço de esvaziamento das nossas crenças, dos nossos conceitos humanos, de todas aquelas coisas que atrapalham, né, o entendimento. E vamos nos conectar no espírito de humildade para o espírito poder nos preencher e nos mostrar os entendimentos que nós precisamos ter em cada momento. Espero que vocês tenham gostado da história do Buda. Assim como essa, tem muitas histórias interessantes da vida do Buda, do jeito dele de instruir. E qualquer hora eu venho contar mais algumas. Deus abençoe. Fiquem todos em equilíbrio, em paz, nessa vibração do Buda. E tenham uma ótima semana.